Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos. Sou a sua irmã e amiga em Cristo, a irmã Zenaide. Falo diretamente de Santa Maria da Vitória, Bahia. Que maravilha, mais uma vez, podermos falar uns com os outros, ainda que distantes geograficamente, mas espiritualmente estamos unidos pelo amor de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos une e faz de nós um só povo. Amados, para nossa reflexão deste dia, eu irei ler apenas 2 versos que se encontra escrito no Salmo dos Filhos de Corá, no Salmos de número 42. Eu irei fazer menção apenas dos versos 1 e 2. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Graças a Deus, meus queridos. O título para esta breve reflexão: alimenta a sua alma com a água celestial. Gratidão a Deus pela sua vida. Gratidão, meus irmãos, pela vida de todos os inscritos no meu canal. Que maravilha poder estar falando convosco, mesmo distante de Santa Maria da Vitória. Você que está aí em Brasília, São Paulo, Paraíba, Mato Grosso, Salvador, na minha cidade natal, Santa Maria da Vitória, Bahia. Que privilégio poder falar com cada um de vocês, amigos e amados irmãos da Palavra de Deus. O salmista, nesta passagem, ele faz uma reflexão sobre a alma, a nossa alma. E Deus, que é o nosso Criador, o Criador do homem, é Deus. Foi Deus quem nos criou. Isso se encontra registrado no livro sagrado, na Bíblia Sagrada, no primeiro livro, o livro dos começos, o livro do Gênesis, no capítulo de número 1 e o verso de número 26, quando escreveu Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, palavras do próprio Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, foi Deus quem criou o homem, foi Deus quem me criou, quem criou a você. Deus é o nosso Criador e Deus nos criou com as suas próprias mãos. Portanto, nós somos obra-prima das mãos do Todo-Poderoso. Quanto privilégio, queridos, podermos ser obra-prima das mãos de Deus, que Ele nos criou com todo carinho, todo amor, e nos fez assim, semelhantes a Ele. E Deus, na sua infinita bondade, graça, grandeza e misericórdia, Ele criou esse corpo frágil que é o nosso corpo é muito frágil. A matéria é tão frágil que a matéria-prima é o barro, Mas Deus, Ele não criou somente esse corpo físico, o qual nós podemos tocar, abraçar, dizer que amamos uns aos outros, mas Deus também criou dentro deste corpo uma alma, que é o nosso entendimento, que nós pensamos, que nós sentimos, que nós desejamos, que nós temos o contato com o nosso Deus. Deus também nos criou dotado de um espírito. Portanto,
Nós, seres humanos, somos um ser tricotômico, ou seja, dotado de corpo, alma e espírito. Quanto privilégio, meus queridos, sermos obra-prima das mãos de Deus e sermos também a imagem e semelhança de Deus. Isto é motivo para nós sermos agradecidos a Deus, para nós agradecermos a Deus diariamente, a cada instante, nós estarmos agradecendo a Deus. Ah, você que chegou agora, que está passando pela primeira vez, eu já te faço um convite, não saia daí. Sou a sua irmã e amiga em Cristo, a irmã Zenaide. Fica, permaneça, serei breve e no final estarei orando por você e você orando por mim. E vamos, nesta breve reflexão, aprendermos um pouquinho sobre a alma humana. Queridos, a nossa alma, ela é imortal. Ela não tem fim. Esse corpo físico, sim, ele é mortal, mas a nossa alma, ela é imortal. E o salmista, que desta feita, quem escreveu foi os filhos de Corá. Os filhos de Corá, eles eram levitas dedicados, comprometidos e cantores no templo do Senhor. Hoje é a igreja, né? Onde nós congregamos, que eu congrego, você também precisa de congregar. Você que ouve a palavra de forma online e que ainda não tem uma igreja, procure uma igreja, vai congregar. Nós precisamos de congregar. Se você está já com alguns dias sem ir na casa do Senhor, vá à casa do Senhor, vai congregar juntamente com os nossos irmãos e aprender a palavra de Deus com os nossos pastores e uns com os outros. Precisamos de congregar, não podemos deixar de congregar. Eu faço parte de uma igreja, a igreja que irá morar nos céus, e você também faz parte desta igreja e é preciso congregar. E nós temos uma alma, assim como o salmista, ele narra aqui nesse texto, dizendo: como o servo brama pelas águas correntes, assim a minha alma suspira. Veja quanta sede a alma do salmista estava. Sede de quê? Não desta água física aqui, meus queridos, que está aqui dentro desta caneca, mas esta sede que o salmista nos diz aqui no texto, era sede de Deus, sede de buscar a Deus, sede de estar mais perto de Deus, sede de ter contato, comunhão com Deus. E nós também temos uma alma, e esta alma também é sedenta, ela tem sede de Deus, assim como a alma do salmista estava naquele momento. E o nosso corpo físico também precisa de cuidados, porque nós sabemos que ele é morada e templo do Espírito Santo de Deus. E sendo o nosso corpo morada e templo do Espírito Santo de Deus, isso está escrito na carta de Paulo, os 1 Coríntios, capítulo 6, e o verso de número 19, quando assim escreveu o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de nós mesmos? Olha, quanto privilégio! Deus nos deu um corpo, Deus nos deu uma alma que é imortal, e Deus enviou o Espírito Santo dele, né, que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, para fazer morada dentro de nós. Quantas maravilhas, aleluias! Sabermos que este corpo frágil
finito. Deus escolheu para ser morada do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Portanto, se esse corpo é morada, é templo do Espírito Santo, ele precisa ser bem cuidado. Nós precisamos cuidar bem do templo e da morada do Espírito Santo. Esse corpo também precisa de ser bem alimentado. Uma alimentação saudável. Uma alimentação numa dosagem certa, na hora certa. Para que possamos também ter saúde física, paz e alegria e prazer em adorar o nosso Deus e o Espírito Santo, sentir-se bem dentro do nosso corpo, que é a morada, é o templo dele, e não nos abandonar. Porque se o Espírito Santo de Deus nos abandonar, nós seremos derrotados. O salmista Davi, no Salmo de número 51, ele deixou registrado: não retires de mim o teu Santo Espírito. Sendo assim, nós precisamos estar diariamente cuidando do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e agradando ao nosso Deus, e nunca entristecer o Espírito Santo que mora dentro de nós, para que ele não nos abandone, para que ele não nos deixe, mas que ele possa de contínuo habitar e morar dentro do nosso corpo. Aleluias. Queridos, sabemos sim, somos pessoas esclarecidas, que é necessário alimentar o nosso corpo diariamente, cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, emocional e também espiritual, porque a nossa vida é um conjunto, e esses fatores, eles andam juntos e não separados. Então, assim como a nossa alma tem sede e o nosso corpo físico também tem sede da água física, necessitamos de estarmos alimentando com alimento sólido, mas também com alimento líquido, que é a água. A água é fonte vital, é fonte de vida. Onde não existe água, não existe vida. Se a água acabar, extermina toda a vida. Aleluias. Mas, voltando para a fala do salmista, que nos diz que a alma dele tem sede de Deus, sede do Deus vivo. E aí ele diz: quando entrarei e me apresentarei diante da face do meu Deus. Oh, meus amados, a nossa alma, que é imortal, ela tem sede. Não sede desta água líquida, mas sede de Deus, o Deus que está nos céus, olhando para mim, para você e para toda a humanidade nesta hora. Aleluias. E esta água, meus queridos, a qual a nossa alma necessita, nós só encontramos aqui, na Bíblia Sagrada, que é a palavra do Deus vivo, que nos vivifica, que nos fortalece, que nos sustenta, que nos encoraja, que nos cura de todas as enfermidades diariamente. Então, busque o alimento, a água que refrigera, que cura, que alimenta a sua alma diariamente. E essa busca nós encontramos quando nós nos prostramos diante do nosso Deus em oração. Porque quando nós prostramos diante de Deus em oração, nós estamos falando com Ele. E a única forma que o homem, esse ser criado por Deus, esse ser especial criado por Deus,
pode falar com Deus é por meio da oração. E Deus fala conosco quando nós abrimos a palavra dele, lemos a palavra dele. Ele então vai e fala no profundo da nossa alma, no profundo do nosso coração. E a nossa alma que está abatida, triste, aflita, ela recebe a cura. Ela recebe o refrigério. A alma que estiver enfraquecida, ela se sente fortalecida, alimentada. Para a glória de Deus. Eu quero te encorajar, meu irmão, amado ouvinte da palavra de Deus. Alimente a sua alma diariamente. Não alimente somente o seu corpo físico. Não beba somente desta água natural, líquida, que Deus a criou nos rios, nos mares, nos lagos. Mas alimente também da água que jorra dos céus. Lembra da mulher samaritana? Quando teve um encontro real com Deus lá no poço de Jacó. Ela estava ali diariamente sacrificando, buscando água naquele poço. De forma humilhante, uma hora que não tivesse ninguém porque ela era rejeitada, ela era ignorada pela sociedade. Só podia ir ali no horário que não tivesse ninguém. Mas no momento oportuno, no momento especial, quando ela buscava tirar água daquele poço tão fundo, com todo o sacrifício, sem que ela percebesse, Jesus Cristo, que é a água da vida, aproximou-se dela e ofereceu a água que jorra do céu. A água que alimenta a alma do homem e da mulher e de todos nós. Portanto, faça isso. Alimente a sua alma. A sua alma precisa ser alimentada para que ela não morra. Não morra na eternidade. Porque a nossa alma, ela é imortal. E ela tem dois destinos. Viver eternamente na presença de Deus ou morrer e ficar eternamente fora da presença de Deus. E será muito dolorido, meus amigos amados e ouvintes da palavra de Deus. Será muito dolorido longe da presença de Deus na eternidade. Então, escolha hoje, este momento. Se você se encontra abatido, com a sua alma sedenta, aproveita este momento e alimente a sua alma. Busque a presença de Deus. Leia a palavra de Deus. Estude, ore ao Senhor. E a sua alma que se encontra sedenta, abatida, não sei, talvez enfraquecida, será alimentada, fortalecida e vivificada na presença de Deus. E uma vez ela vivificada, alimentada e fortalecida, nós teremos forças para vencer todas as tempestades desta vida. Todas as tempestades que vêm ao nosso encontro no dia a dia. E sermos fortalecidos e alicerçados na palavra e estarmos firmes na rocha, que é Jesus Cristo. E um dia, quando aqui não mais estivermos, estamos lá na eternidade, ao lado de Cristo, com todos os seus anjos e todos os santos, e a nossa alma alimentada. E nós seremos felizes eternamente, de eternidade em eternidade, ao lado de Deus, ao lado de Jesus Cristo e ao lado de todos os santos, porque enquanto aqui estivermos e estivemos, estamos tendo este cuidado, alimentando o nosso corpo físico, cuidando do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, mas nunca nos esquecendo de alimentar a nossa alma, que é imortal. E um dia nós
apresentaremos diante do nosso Criador, que é Deus. Amado, receba esta palavra, guarde e pratique. Em nome de Jesus Cristo. E eu te peço, a você que chegou pela primeira vez, por favor, se inscreva no meu canal e vamos juntos levar esta palavra, ó, a palavra de Deus, a mais corações. Somente esta palavra, meus queridos, tem o poder para salvar, para libertar, para transformar, para alimentar e curar a alma humana e preparar e levar de volta para ser entregue a Deus, o nosso Criador, que foi Ele quem nos deu uma alma. E nós um dia teremos que devolvê-la para o nosso Criador, que é Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Guarda essa palavra. Se inscreva no meu canal. Fique à vontade para compartilhar com seus amigos, vizinhos, seus grupos. Deixe o seu comentário. Aperta as notificações e vamos juntos fazer a obra do Papai do Céu neste ano de 2026, o qual estamos aos 20 dias deste ano de 2026, 20 de janeiro. Marca aí, ó, 20 de janeiro. Alimente a sua alma com a palavra de Deus, que é um alimento celestial, vindo diretamente de lá do trono da graça. Amém? Ore comigo. Pai Santo, Pai Eterno, aqui estou, ó Deus, diante da Tua presença. Aí estão os Teus filhos, Pai, os quais eu não conheço, mas o Senhor conhece cada um. E eu te suplico, Deus, o Teu perdão, a Tua graça e as Tuas misericórdias. Pai querido, Pai amado, obrigado pela vida de todos os inscritos no meu canal, pela vida de cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, todas as famílias, Deus, e familiares. Também por a vida de todos aqueles, Deus, que têm ouvido a Tua palavra, mas ainda não se decidiram a inscrever. Mas o Senhor é o Deus que trabalha. E a Tua palavra nos diz, meu Deus, no profeta Isaías, que a Tua palavra não voltará vazia, mas que ela surte o efeito. Pai, eu te suplico, trabalha no coração desse ouvinte. Ó Pai, e sacia a necessidade da alma dele e dela. Sacia, meu Deus, cura, meu Deus, a alma abatida, a alma aflita, a alma entristecida, a alma desesperada. Pai Santo, Pai Eterno, cuida, Senhor, de cada detalhe da vida de cada ouvinte, de cada inscrito no meu canal. Cuida da minha vida, da vida das minhas filhas, da minha família, dos meus vizinhos, de todos nós, Pai. É isso, Deus, que eu oro a Ti e rogo, e já te agradeço na certeza da vitória, porque o Senhor é o Deus de vitórias. Amém. Amém. Muito obrigada, meu irmão, minha irmã, por ter ficado até agora. Receba o meu carinho e o meu abraço de gratidão. Deus te abençoe. Até a próxima. Querendo Deus. Muito obrigada.